Eu quero saudar a toda a igreja que está reunida nesse templo, com a graça e a paz do Senhor Jesus, e dar um feliz ano novo para vocês, que ainda não nos vimos este ano. Convidar a igreja para abrir a palavra no capítulo 19 do primeiro livro dos Reis. Capítulo 19 do primeiro livro dos Reis. Vamos ler um pouco o que é que a palavra de Deus nos ensina aí nesse lugar, né? Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Amém. Quando nós olhamos para esse texto, perguntamos o que foi que aconteceu com Elias. Que homem! Esse homem aparece na história bíblica assim no capítulo 17. Então Elias o tesbita. Nós não sabemos quem é a mãe, quem é o pai, não sabemos. Aparece Elias ali assim, ó, pá, chegou lá. Mas ele aparece com uma força e com um vigor. No momento em que Acabe tinha casado com Jezabel, que era profetisa de Baal, filha de Etbaal, sacerdote de Astarote, e tinha trazido o culto a Baal todinho e obrigado o povo de Israel a se render a Baal. Por quê? Como é que se leva um povo a se render a Baal? Proibindo o povo de ouvir a palavra de Deus. E o único modo de se proibir um povo de ouvir a palavra de Deus é calar a boca de quem prega a palavra de Deus. Calando a boca de profeta, você impede o povo de ouvir a palavra de Deus, e o homem que não ouve a palavra de Deus, ele vai se voltar para Baal. Só que só tem um jeito de calar profeta de Deus, é matando. Enquanto ele não é morto, ou enquanto ele não morre, ele prega a palavra de Deus. Eu nunca vi um povo tão teimoso, tão obcecado pela palavra de Deus como o profeta. Profeta morrendo, enquanto não dá o último suspiro, ele prega. E Jezabel sabia disso. Portanto, lançou uma ordem em Israel: mata todos. Teve alguns que se esconderam, outros que foram escondidos, apoiados, ajudados. Nesse momento em que Israel se afasta totalmente de Deus, o coração de Deus sofrendo, Elias se levanta, e Elias, com o desejo assim grande de trazer todo Israel de volta para Deus, aquela gana, aquela vontade, aquele desejo, ele olhou e pensou: esse povo todo tem que voltar. Ele queria. E quando nós queremos uma coisa, nós olhamos grande, nós abraçamos com o coração, a nossa visão é tremenda, a nossa força é inextinguível. E foi assim que ele ficou. E quando Deus viu o vigor do coração daquele homem, a revolta por ver que o povo de Israel tinha desprezado o Senhor, Deus disse: esse é apaixonado. E Deus só trabalha com pessoas apaixonadas. É incrível que nós não damos muito valor à paixão por Deus. Paixão por Deus. Deus gosta de coração apaixonado por Ele.
coração que se abre, coração que se derrama, coração que não tem impedimento para ele. Um dos momentos mais lindos do Novo Testamento é quando Jesus Cristo está sentado à mesa de Simão e vem aquela mulher com aquele vaso de alabastro e ela quebra sobre a cabeça de Jesus e ela derrama. A Bíblia diz que aquele bálsamo era caríssimo. Os discípulos disseram, mas olha aí, como é que se faz uma coisa dessa? Um bálsamo tão caro desse, em vez de ser usado para os pobres, maluquice. E Jesus disse, por que vocês importunam essa mulher? Onde for pregado esse evangelho, será falado o nome dela para a memória. Por quê? Aquela mulher, abertamente, ela declarou o que era mais importante para ela. Ela teve um exagero. Aquela mulher foi uma mulher exagerada. Ela simplesmente abriu o coração diante de todo mundo. Ela derramou o bálsamo todinho em cima dele. Ela teve um exagero na demonstração do amor dela. Quando se trata de Deus, às vezes somos tão tímidos, tão tímidos, tão tímidos. Por que será que o povo lá do mundo sai com a coisa da escola de samba, o outro sai com a bandeira do Flamengo, e eu não posso gritar ao mundo que eu pertenço ao Deus eterno todo-poderoso? Por que eu não posso gritar para o mundo que eu sou apaixonada por Jesus Cristo? Quem me impede? Para que é que eu tenho boca? Olha, nós precisamos aprender para que é que serve a nossa língua. Precisamos. Essa semana pensei muito sobre isso. O meu neto tinha muita vontade de ter um skate. E nós tínhamos medo de dar um skate para ele. Ele fez 7 anos. E meu filho tinha guardado um skate de quando ele era menino. Isso aqui é para o meu filho. Eu disse, seu filho não vai usar skate velho. Mas guardou. Deu o skate para o menino disse para ele, papai, por que você está me dando skate de segunda mão? Quando seu pai lhe deu skate novo. E o pai disse para ele, meu filho, esse skate fui eu que usei, foi meu pai que me deu no meu aniversário. Aí, quando eu cresci, eu disse, vou guardar para o meu filho. Ele disse, tá bom, eu aceito, mas também quero um novo. E o pai não deu o skate novo. Quando foi agora no Natal, sabendo disso, o pai da minha nora deu para ele um skate, mas um skate daquele de última categoria, porque também o avô não sabe lá o que é skate, é igual a mim. Eles foram para a Avenida Atlântica, compraram tudo para o menino e viram que o skate ia quebrar. A minha nora chegou para os filhos e disse, olha, esse skate é prejudicial, porque ele vai se quebrar, o Glemart vai se bater todinho, mas foi o vovô que deu. Então, nós vamos desprezar esse aqui, vamos jogar fora, e nós vamos botar um skate bom, novo no lugar. Mas o vovô não pode saber, porque se o vovô souber, vai ficar muito triste. Porque nós fizemos isso. Então, aqui, ninguém pode falar nada para o vovô, todo mundo prometeu. Depois de 5 dias, o vovô chegou em casa, a minha nora não estava. Há de 5 anos, a Laura foi. Vovô, você nem sabe o que foi que a mamãe fez. Contou a história toda e ainda disse. Ela disse para a gente não falar com você. Deu um trabalho para consertar a história, mas consertou. Pai é pai. Aí, quando eu cheguei dos Estados Unidos, terça-feira, minha nora falou, eu pensei, vou ter que orar pela língua da minha neta. Nunca tinha orado pela língua da menina. Aí eu chamei e disse, Laurinha, você levou 2 anos e meio para aprender a falar, mas você tem a vida toda para consertar essa língua, para aprender a controlar a língua. Aprender a falar, 2 anos e meio, tá bom, mas a vida toda para saber o que você faz com a língua, é que é o problema. Tem pessoas que levam 40 anos e ainda não sabem como usar a língua.
A nossa língua é para ser usada para a glória de Deus, para a exaltação de Deus, para gritar as coisas de Deus. Foi Ele que nos deu língua, que nos deu mente, que nos deu cordas vocais. Portanto, precisamos gritar as coisas de Deus. Elias era um homem apaixonado. Estava sofrendo porque o povo se afastou de Deus. E agora? Deus disse, já que você está tão apaixonado, você pode ser usado. Porque você quer na terra o que eu quero no céu. E quando você quer na terra o que eu quero no céu, você liga na terra que eu ligo no céu. Elias, você e eu somos a maioria. Vai a Acabe e vai dizer para ele que nem chuva nem orvalho cairão sobre esta terra por 3 anos consecutivos, a não ser segundo a palavra que eu te dou. E Elias foi. E Elias, quando chegou lá, chegou revestido e investido de uma autoridade que só a paixão por Deus pode nos dar. Rei, Deus em cuja presença eu me encontro. Eu gosto disso. Eu não estou nem aí se você está presente, mas eu estou na presença de Deus. Isso é uma das primeiras coisas. Você não pode ter autoridade se você não sabe o lugar que você está, se você não sabe quem é que está lhe ouvindo, se você não tem consciência da presença de Deus. Nem chuva, nem orvalho. Deus disse, agora você vai para Querite, você vai ser alimentado pelos corvos. Ele foi. Depois você vai para Sarepta, a viúva vai lhe alimentar. Quando tiver você preparado, e quando Elias estava preparado, depois de 3 anos, Deus disse, agora você volta, porque eu vou mandar chuva. Quando Elias voltou, Acabe estava dando a vida por uma gota de chuva, porque ele já tinha caçado Elias em todo canto de Israel e não encontrava. E quando Elias chegou para ele, ele estava pronto para fazer o que Elias quisesse. E Elias disse para ele, eu quero todos, pense bem, os profetas de Baal e do poste ídolo lá no monte comigo, que ficavam umas 20 milhas de Samaria. Eu quero. E quando você tem a autoridade, os reis se curvam. E Acabe mandou catar todos os 400 profetas de Baal e os 450 do poste ídolo e disse, vai todo mundo para lá, vai, porque Elias ordenou. Agora quem manda é Elias. Elias tem o poder nas mãos agora, para abrir e fechar os céus. Nós sabemos que quando Elias chegou lá, Elias tripudiou em cima daqueles profetas. Tem horas que eu penso nessa situação, eu penso que humilhação. Elias exagerou, não. Elias fez o que tinha que fazer. Foi, fez e aconteceu. Não vou repetir, porque nós sabemos o que aconteceu. Vocês não acham que aquela atuação de Elias foi magistral? Elias mandou, fez e aconteceu, e depois começou uma oração, e Deus não esperou Elias dizer amém. Pá, veio fogo do céu. Um homem que clama e vem fogo do céu e aceita o sacrifício. Deus dizendo, Elias, eu estou contigo, tá, é bom. A nação toda se curva e volta para Deus. Foi o maior avivamento de Israel. Todo mundo num só dia, na administração deste homem, na administração desse profeta, porque homem apaixonado por Deus. Agora, vem esse capítulo 19, dá uma tristeza. Foi o que aconteceu? Acabe fez saber a Jezabel tudo, a Bíblia diz, tudo quanto Elias havia feito, e como matara a todos os profetas à espada. Sujeito fuxiqueiro, mas contou detalhes. Contou detalhes. A capeta da Jezabel tinha que dar um jeito em Elias. Que
versículo triste. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã esta hora não tiver eu feito a tua vida como fizeste aos profetas de Baal que mataste. Olha, eu vou dizer, uma pessoa apaixonada pelo diabo, ela tem uma força de destruição fora do comum. Ah, mas por que Deus não fez essa mulher morrer? Porque Deus é Deus. Deus tinha coisa melhor para depois. Você pode ter certeza que Deus só permite na sua vida aquilo que Ele vai usar. Isso você pode ter certeza. Não pense que Deus está brincando, que não está não. Porque qualquer coisa que Deus fizesse brincando, Ele estaria brincando com o sangue do próprio filho dele. Então deixa Jezabel se expor. Ela estava se expondo. Eu vou matar a espada a Elias. Vou vingar os profetas todos que ele matou. Diga para ele que eu vou fazer. A mulher não deixou nem o marido fazer a ela. Você está vendo o que é uma mulher guiada pelo diabo? O marido dela se curva para entregar as obras na mão dela e ela toma a direção. Isso acontece o tempo todo na vida de Acabe e Jezabel. Foi assim nas vinhas de Nabote, que ele deitou e foi chorar. E ela disse: deixa que eu vou resolver esse problema. Mandou matar Nabote. A retaliação veio contra a família todinha, inclusive Acabe. Por quê? Homem comandado pela mulher merece isso. Deus não criou o homem para ele ser comandado pela esposa? Então, pois é, amém, glória a Deus, é a palavra de Deus. O que foi que aconteceu agora? Ela prometeu, mas ela fez uma promessa dirigida por Baal. Será que já não estava provado que Baal não tem poder contra o povo de Deus? Olha o que foi que aconteceu. Ela mandou esse recado e Elias sucumbiu. Primeira palavra do versículo 3 do capítulo 19 diz: temendo, pois. Elias recebeu o recado. O mensageiro entregou o recado. Quem era esse mensageiro? Mensageiro que trazia uma mensagem de Jezabel. É um mensageiro que vem do inferno, trazendo uma mensagem para você. Uma língua que lhe diz assim: vai acontecer isso e aquilo com você. Mas eu tenho Deus. Então pronto, por que você vai temer? Por que você vai temer? Aproveita que você tem 2 meses de vida. Os números dos meus dias estão contados por Deus. Aleluia. Acabou. Teu filho não vai dar para nada. O filho não é meu, é a herança do Senhor. E você vai olhando para Deus, o que Deus diz a respeito daquela situação. O grande problema é que nós não estamos lendo a Bíblia o suficiente para conhecer as situações. Não estamos. Olha, eu viajei no dia 27 de dezembro para o Canadá. Maravilha. 35 abaixo de zero. Para quem tem uma cegônia que veio da África, nada, porque ainda se fosse branca, tudo bem. Dia 2 fui para os Estados Unidos, para aquela regiãozinha lá da neve. New York, Connecticut, New Jersey, Maryland, Virginia, Washington. Gostou? Neve, 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 frio, 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 gelo. Eu me segurando para não fazer um escorrega. Não atrasou um voo. Milhares de voos foram cancelados. O meu com a Kay na hora certa, tudo certo, tudo organizado. Uma conferência não atrasou, nada foi suspenso. E eu trabalhei na Flórida de manhã e de noite, de manhã e de noite, de manhã e de noite, sem parar. Pregava de manhã, preguei de manhã em Newark, viajei de tarde para pregar à noite em Maryland. Foi assim minha vida.
Eu disse, Kay, Deus é muito bom conosco. Nessa confusão toda, não teve um congresso suspenso. Na hora de passar, passei com tudo. Na hora de entrar aqui, o homem fez assim para a gente. Caixotão enorme, trazendo carrinho de bebê para o neto do pastor que vai nascer. Eu disse, Deus, cheguei em casa me sentindo máximo. Maravilha. Cheguei lá, a geladeira tinha dado problema, apodreceu tudo, tinha até bicho na cozinha. Aí o porteiro me disse, tem uma notícia difícil para a senhora, o que foi? Os homens estão trocando a pastilha do prédio, quebraram os vidros da frente do apartamento. Segunda, 2-0. Chego em casa, vou ligar, telefone, cadê? Foi cortado. Eu disse, meu filho, você não pagou com o telefone? Mamãe está aqui, tudo pago. 3 notícias de uma vez só. Eu disse, fiquei braba. Coloquei culpa no meu filho, que não tomou conta do apartamento, coitado. Me aborreci com o síndico, coitado do homem, ainda bem que eu não falei com ele. Depois eu disse, já sabe de uma coisa? O lado oposto está com muita raiva das bênçãos que eu recebi. Estou numa alegria, já estou de geladeira nova, telefone consertado, os vidros estão lá para o condomínio trocar, não vou gastar um tostão. O que eu quero dizer é que a primeira flechada, ela lhe assusta. Mas se você parar para pensar, você é vitorioso contra ela. Vem uma notícia assim do maligno, lá do inferno, uma seta envenenada, pá, você, ai! Já era. Não é para mim. Não é para mim. Tem alguém que quer arrebentar comigo, mas não vai. Olhe bem quando acontecer isso com você. Não se sinta a pior das criaturas, porque Elias, o tesbita, o grande Elias, o grande homem de Deus, a Bíblia diz no versículo 3, temendo, pois, Elias foi. Levantou-se para salvar a sua vida. Meu Deus do céu. Elias estava cansado de saber que a vida dele está nas mãos de Deus. Mas ele tomou a vida na mão dele. E se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá. Voltou para o deserto, se assentou debaixo de um zimbro e disse, chega, Senhor, eu quero morrer. Acabou. Eu quero morrer. Vocês conhecem uma coisa? Esse homem pede para si a morte, porque não aguentava mais. Você já pediu a morte? Você já quis morrer? Já? Tem muitas pessoas na Bíblia que querem morrer. E Deus diz, calma, vai morrer sim, mas não é agora. Não é agora, é no meu tempo. Sou eu que marco. Primeiro de tudo, quantas vezes, mesmo tendo dado todo o nosso esforço, nos sentimos desapontados. É como se não tivesse visto para nada. O pobre do Elias chega lá com toda a força, toda a paixão por Deus. Tem um preparo espetacular, porque Deus primeiro manda que ele vá para Querite. Ele fica mais de 1 ano em Querite, comendo comida babada de bico de corvo, de manhã e de noite. Você sabe, você já viu o corvo? Ele baba pelo bico e gosta de podridão. Ele chegava lá e dizia, cuspia comida para ele, pão e carne de manhã, pão e carne de noite. Você sabe o que é isso? Já passou assim mais de 1 ano. E bebia da água da fonte, não tinha Coca-Cola. Sabe o que é isso? Mas ali, ele aprendeu que Deus é fiel, que Deus é Deus de aliança, porque corvo para entregar comida, só Deus mandando. Então, ele aprendeu a fidelidade de Deus. Passou, fez a primeira parte da universidade. Deus disse, agora falta a pós-graduação.
Vamos lá. Vai para Sarepta, que se encontra em Sidom. Sarepta, Querite significa lugar de aliança. Sarepta é aquela panela onde você dissolve o metal para poder purificar. Então, ele ia ser purificado em Sarepta. Ele tinha um ministério gigantesco. Uma congregação com 2 membros. Tem gente por aí que antes de pregar, quantos membros tem a igreja? Eu quero saber, se tiver só 2, o resto é anjo. Acabou. Eu não posso ver, mas não significa que as cadeiras estão vazias. Ele tinha 2, ainda morreu o filho da viúva, ele ressuscitou, porque só ia ficar uma. Foi lá para ser purificado. Para ser purificado. E foi. E quando ele está pronto, é que Deus o chama. Preste atenção. Um homem que passa por isso tudo. Estava pronto, já tinha sido preparado, agora ele vai, faz tudo direitinho, Deus responde a oração dele assim, visivelmente, Israel volta tudo para Deus, está tudo resolvido agora. Ei Deus, glória a Deus, que grande ministério, que maravilha. Deus respondeu e envergonhou os profetas de Baal. Ele matou todos, e não é só isso. Israel todo ficou sabendo que Deus operava através de Elias. Então o ibope dele, foi lá em cima. Todo mundo respeitava Elias, todo mundo sabia que Deus estava com Elias. Agora vem a capeta da Jezabel e faz uma ameaça. Não era para ele dizer, diga a Jezabel que pode vir quente que eu estou fervendo. Era isso que ele tinha que mandar. Ele temeu. Ele ficou com medo de quem? Ele ficou com medo de Jezabel. Dá para você entender isso? Olha o que acontece com esse homem. Ele chama o fogo do céu. Depois ele ora e a chuva vem. Por que esse homem agora teve medo? E agora, ele se entrega às ameaças de Jezabel. De uma hora para outra, o que existia na cabeça dele era, Jezabel vai me matar. Jezabel vai me matar. Jezabel vai me matar. Era só o que existia. Ele pensava em Jezabel e na ameaça dela. A Bíblia diz que ele fugiu para salvar sua vida. Eu não sei por que o diabo é tão convincente. Sabe, lá no Éden, Deus diz para Eva e para Adão, de toda árvore do jardim comerás livremente, menos uma. O diabo lá e diz, come, ela comeu. Ela ouviu a voz de Deus e do diabo, mas parece que o diabo é mais carismático. Parece que a voz do diabo é mais convincente. Você já viu como o mundo imprime em você uma impressão tão nefasta das coisas, que você acaba fazendo o que o mundo quer, ou você acaba fazendo o que a carne comanda, e você esquece daquilo que Deus diz para você não fazer. De uma hora para outra, aquilo que Deus mandou fazer é muito difícil. Pode ficar para segundo plano. Mas aquilo que o mundo diz para fazer, é que é bom fazer. É que é necessário fazer. Porque senão você não sobrevive sem aquilo. Senão você fica ridículo. Você já viu que o que o mundo manda e o mundo ensina é muito mais apelativo do que as coisas de Deus? Hoje o homem, não só o homem, as nações têm prazer de fazer o que Deus disse para não fazer. Por causa disso. Porque de uma hora para outra, nós ficamos sob o comando de uma ameaça. Se eu não me vestir assim, eu fico ridículo. Se eu não fizer assim, o que vão pensar de mim? Mas é difícil pensar o que Deus vai pensar de mim. Elias, por que será que ele chega para Deus e diz, agora, Senhor, leva a minha vida, eu não quero mais viver. Você já viu que aconteceu isso com Moisés? Moisés chegou, o grande homem de Deus,
Chegou num ponto da vida dele, o ministério dele estava difícil, não estava sendo compreendido pelos outros. Os filhos dele estavam sendo rejeitados, porque tanto Gerson como Eliezer não eram filhos de uma mulher israelita, e aí ninguém aceitava. Ninguém aceitava, nem a titia Miriam, nem o titio Arão. E ele, vendo os filhos dele rejeitados, naquela confusão, ele era um príncipe. Ele era um homem muito delicado, muito educado, muito fino. Então ele tinha um jeito certo de falar. Ele não fez que nem Elias: agora o senhor pode tomar a minha vida. Ou então não fez com meio de meia: quero morrer, quero morrer. Ele chegou para Deus e disse: mostra-me a tua glória. Porque ele sabia que ninguém pode ver a glória de Deus e continuar vivo. Então, um homem polido, né? Um homem polido desse. Maravilha. Método maravilhoso de falar com Deus, hein? Eita, homem! Aí Deus também, que não fica por trás, disse para ele: Moisés, parafraseando, eu sei o que você está sofrendo. Vem cá, meu chapa, sobe o monte, mas não traz ninguém contigo. Olha, eu não quero nem animal perto do monte. Sobe aqui. Eu vou te colocar, bem junto a mim, a um lugar. Te colocarei na fenda da rocha. Colocarei sobre ti a minha mão. Passarei diante de ti toda a minha bondade e toda a minha misericórdia, mas o meu rosto não verás. Por quê? Ninguém vê meu rosto, continua vivo. Quem determina a hora da morte sou eu, Moisés. Esqueceu disso? Mas vou te consolar. Vou te esconder na rocha, na fenda da rocha. Queria morrer. Agora vem Elias e diz: quero morrer, agora pode levar. Deus disse para ele: ó, Elias, qual é a tua? Qual é a tua? Que já quer morrer assim? Quem determina essas horas? Não sabe. Você não determinou quando tinha que nascer? Por que você vai determinar quando tem que morrer? Você não nasceu na hora que você quis? Que nem para isso você prestou, rapaz. Quem botou, quem inventou, quem criou a história toda foi eu. Sou responsável, portanto, deixa comigo. É só olhar para mim. Esse foi o grande problema de Elias. Sabe qual foi? Deixou de olhar para Deus e começou a olhar para Jezabel. Foi só isso. Mudou a direção. O foco de Elias era Deus. O povo deixou Deus de Israel. O povo matou os profetas de Deus. O povo não ouve a palavra de Deus. E sem a palavra de Deus, o povo não pode viver. Agora deixaram o Senhor da minha vida. E uma hora para outra, ele olhou: Jezabel me ameaçou. Jezabel vai me matar. Na ira que ela está, ela vai me matar. Será que de que horas, que lado que veio a flecha? Vai me matar. De uma hora para outra, a atenção dele se voltou para Jezabel. Oh, meu irmão, quando você deixa de olhar para o Senhor e você começa a olhar para o inimigo, você começa a olhar o problema, a coisa muda de figura e muda para pior. Você lembra de João no Apocalipse? João é convidado a subir. Vi uma janela, uma porta aberta no céu, ele diz, e uma voz que falava comigo dizendo: vem, sobe, porque eu vou te mostrar as coisas que em breve vão acontecer. João vai. Quando João sobe para o céu, ele chega lá, uau! Não era um repórter da Globo, nem de nenhuma emissora. Ele vai fazer uma reportagem para mandar para nós. E quando ele sobe, ele se encontra na sala do trono da eternidade. Então ele passa a descrever para nós o que está na sala do trono. Descreve minúcia por minúcia, o mar de vidro, o trono, os anciãos, os seres viventes, tudo. Quando chega
no capítulo 5 de Apocalipse, a atenção dele toda se dirige para o trono e o que estava acontecendo no trono. Ele diz: vi. Na mão daquele que estava sentado no trono, um livrinho, todo escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em alta voz: quem é digno de tomar o livro e desatar-lhe os selos? Ora, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém foi digno de tomar o livro e nem mesmo olhar para ele. Olha, você viu que voz desse anjo forte? Uma voz que é ouvida nos céus, na terra e debaixo da terra. E quando João viu que ninguém vinha, como que ele viu? Porque ele olhou para os céus, ele olhou para a terra, olhou para debaixo da terra, ninguém vem. Ele diz: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de tomar o livro, nem mesmo olhar para ele. Um silêncio sepulcral, depois de uma voz tremenda, a voz do anjo, que foi ouvida em todo o universo. Um silêncio sepulcral, cortados pelo soluço de um homem que deixou de olhar para o trono. O silêncio não foi completo, porque João deixou de olhar para o trono e foi buscar na terra, debaixo da terra, nos céus, de onde vem, quem é que vem, chorando. Por que João entrou nesse desespero? Porque ele deixou de olhar para o trono. Porque vem um dos anciãos e diz para ele: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para tomar o livro e abrir os selos. Aí ele olha para o trono, e quando ele olha para o trono, o cordeiro já tinha entrado. Ele não sabe de onde veio, por isso não escreveu para a gente. Se der lá no céu, eu perguntar: João, por que você parou de olhar para o trono? De onde é que veio o cordeiro? Não veio. Se você olhar lá, ele diz: vi. Olhe lá. Dá uma olhadinha, capítulo 5 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 5, você vai ver o vexame. Ora, nem no céu, nem, versículo 3, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi. Aí ele olha para o trono de novo. No meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Você viu? Por que é que João começou a chorar? Porque ele tirou a visão do trono. Na hora que o anjo falou, ele foi procurar de onde é que vinha. Do trono. As coisas saem do trono. Mas ele não sabia. Como eu também não sabia, aprendi aqui. Então, ele, você, Elias, eu, quando nós desviamos o nosso olhar do centro, que é Deus, nós sofremos. Quer um outro exemplo? João. Lá em Mateus 14, é um texto que todo mundo conhece. Lá vem Jesus andando sobre as águas. Lá vem Jesus andando sobre as águas. Pedro, que já devia ter entrado numa dor tão grande, de medo temporal, ondas imensas, vento forte. A Bíblia diz que na 4ª vigília da noite, Jesus foi encontrar com eles andando sobre as águas. Lá vem Jesus. Lógico, eles desesperaram: é um fantasma. E quando ele disse que era um fantasma,
Jesus simplesmente disse para ele: tem de bom ânimo, não temas, sou eu. Fácil, né? As coisas sobrenaturais, para Deus, são tão fáceis. Mas para nós, tem gente por aí que anda querendo visão espiritual. Eu não quero. Todas as vezes que aparece um anjo, ele diz: não temas. Então é porque a coisa não é fácil. Aqui Jesus vem andando sobre o mar, no Anás. O povo é fantasma. Ele disse: não temas, que isso? Andando sobre as águas. Jesus, quando ressuscita, não entra pela porta, gente, nem pela janela. Simplesmente aparece no meio do povo. Pum. Shalom. Paz seja convosco. O povo: sou eu. Mas eu quem? Você estava morto. Você não abriu a porta, você sempre entrou pela porta. Quer dizer, é uma máquina de fazer louco. É uma coisa louca, Bíblia. Você entra nesse rio de bênçãos, você fica doidinho de ver as coisas lindas que acontecem. Ele simplesmente faz. Jesus aqui diz: sou eu, tenha bom ânimo. Qual é? Por que você está com medo? Senhor, E aí, Pedro se refaz. Tinha que ser Pedro. Pedro se refaz. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Não se pode dizer que Pedro era um homem comum, porque foi o único que pediu isso. Manda. E Jesus disse para ele: pois vem para cá. Você sabia que ele saiu do barco e foi? Você iria? Não precisa nem responder. E quando ele foi ter com Jesus, andando sobre as águas, sabia que ele andou? Mas aqui vem um versículo interessantíssimo. Reparando, porém, na força do vento, desviou os olhos de Jesus para a força do vento. Teve medo. E, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Você viu? Ele estava olhando para Jesus, estava andando. Quando ele desviou de Jesus, para a tempestade, começou a afundar. Lógico. Começou a submergir. E Jesus ficou lá, olhando para ele. Eu acho bonita essa cena. Parece que eu estou lá olhando. A onda vagando e Jesus em cima da água. E Pedro batendo água, até a hora que ele clamou. Jesus só estendeu a mão. Eu costumo dizer que a diferença de você que acha que está morrendo para Jesus é só um grito, ele estende a mão. Pedro não gritou para os que estavam dentro do barco, porque eles não tiveram nem coragem de sair do barco. E uma das coisas que eu acho mais linda é que Jesus não estava no barco com os outros, estava lá onde Pedro estava, começando a se afogar, esperando para ser chamado, esperando que Pedro novamente olhasse para ele. Mas tem um momento na vida de Pedro, ele para de olhar para Jesus, olha para a tempestade e sucumbe. Enquanto ele está batendo água, com medo de morrer afogado, ele está sucumbindo. Mas chega uma hora que ele olha para Jesus de novo, porque a palavra que ele diz é: Senhor. Salva-me. Então, naquele momento, a visão dele se volta para Senhor de novo. E Jesus o salva. Isso aqui nos leva a crer que tudo depende do lugar onde você olha. Elias para de olhar para Deus e fixa atenção nas ameaças de Jezabel. Ficou com medo. Queria morrer. Se queria morrer, não precisava ir pedir a Deus. Ficava lá que Jezabel fazia o trabalho. Né? Agora, João chorou, desesperou, porque não tinha ninguém para abrir o livro. Tirou a visão do trono.
Pedro, enquanto estava olhando para o Senhor, estava andando sobre as águas. Olhou para a tempestade, começou a afundar. Por que nós temos essa mania de olhar para o problema? De encarar o problema como se fosse a coisa maior do mundo. De olhar e achar que nós não somos nada. O nosso Deus é tão pequeno. Essa história, que história é essa de você ser filho de Deus? Você crê nisso? Porque se você tem um pai poderoso como Deus, eu vejo aí o filho do Eike Batista, mata, bate, faz o que quer, não acontece nada com ele. Agora você que é filho de Deus tem medo. O garoto faz o que quer, por quê? Porque ele sabe que tem um pai raçudo que paga a dívida dele. Mas nós, os filhos de Deus, nosso pai é tão fraquinho, né? O meu, não. Olha para ele. Olha para Deus. Não desvie a sua atenção. Deus fala com ele. Deus fala com Elias novamente. E dessa vez, não foi de uma forma tão espetacular como ele estava acostumado. Foi de uma forma suave, buscando levar Elias a gastar mais tempo com ele, falando de seus planos. É lindo isso. Deus vai dizer para Elias, Elias, cria juízo. Esse negócio de você morrer, Elias, eu tenho plano para você, tem tanta coisa para você fazer, depois você vai morrer, mas agora tem uns negócios para fazer, você está tão nervoso, Elias. De uma hora para outra você deixou de olhar para mim, e você está olhando para Jezabel. Você está achando que eu tenho morte para você, como Jezabel tem? Ela está lhe oferecendo a morte, você não quer a morte dela, vem buscar a morte comigo, eu tenho vida. Eu sou o autor da vida. Olha, Deus ainda tinha planos para aquele ministério, viu? Deus ainda tinha planos para aquele ministério. Às vezes as pessoas dizem assim, irmã, quando a senhora entrou no Morro Dona Marta, era assim, assim, assim. Hoje é um bairro do Rio de Janeiro, 83% de crentes. Eu digo, mas não é 83% de santos. E Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos, não foi para sermos crentes. Portanto, o trabalho continua. As meninas estão na igreja, estão casando grávidas. O que você acha? São evangélicas. Umas Evas angélicas, deve ser. É evangélica. Não é isso que é evangélica? Eva angélica. Né? A última palavra aqui não é a palavra de Jezabel, nem é a palavra de Elias. O que determina a vida de Elias, mesmo ele tendo corrido com medo, é Deus, porque ele se entregou nas mãos de Deus. Quantas vezes nós temos frustrações no nosso ministério, frustrações na nossa vida, criamos nossos filhos, fazemos o melhor, no final as coisas não saem como nós queremos. Não foi isso que eu ensinei. Quantas mães têm vindo falar comigo, tantos pais, irmã. Semana atrasada, uma senhora veio falar comigo com tanta dor no coração. Minha filha veio me avisar que ela tem uma namorada. E ela chorava, ela chorava, ela chorava. A outra estava querendo morrer. Por quê? Pegou a filha com a maior amiga dela num encontro completamente nojento. Ela ficou tão desesperada na hora, expulsou a filha de casa. Não, ele expulsou a amiga dela de casa. A filha disse, já que ela não pode ficar, eu também não fico. Mas a filha tem só 17 anos. Ela foi na escola, ela foi ridicularizada na escola. Isso lá nos Estados Unidos. Ela foi ridicularizada na escola. As professoras riram dela. Agora a responsável pela moça não é ela, é o Estado. Botou numa casa de uma família que vai tratá-la muito bem, que vai compreender a opção dela, não é a opção de Deus, que essa não existe. Não existe opção de Deus. Deus deixou determinado, visivelmente, no seu corpo, quem você é.
Mas agora quem manda é o juiz. Tudo bem. O que você vai fazer? O mundo jaz no maligno. Caminha para lá. Vão fazer a vontade do mundo. E a mãe está se arrebentando. Eu disse para ela, minha filha, deixa eu lhe dizer. Você só pode orar e amar. Amar não é aceitar esse programa. Amar é desejar para ela a salvação. Ame e ore. Só isso. Não foi assim que eu criei. Eu disse, você não criou. Você deixou ela quando tinha 14 anos no Brasil. E agora que ela veio. Então não foi você que criou. Você também nem podia orar pela sua filha, que você nem crente era. Mas quem sabe a hora de vir para Deus é Deus. Deus teve a hora de transportar. A hora de transportar sua filha é a hora. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Às vezes nós dizemos, não, mas agora está tudo bem, eu vim para Jesus. Tem uma palavra que hoje de madrugada eu estava meditando. Ela brotou assim na minha mente. O filho pródigo foi aceito de novo, não é? Pelo pai, teve festa e tudo. Mas a herança da família, ele perdeu. Porque ele já tinha jogado fora. Então, houve perda material. Houve restauração do relacionamento dele com o pai, tudo bem. Mas a herança, nunca mais. Então, às vezes a gente volta, porque eu fiz, aconteci, papapá, caí, tudo bem, restaurei, maravilha, se arrependeu, nada melhor. Mas dificilmente o ministério vai ser o mesmo, por quê? Porque a herança foi jogada fora. Quantas vezes a pessoa tem um ministério aí abençoado, abençoando vidas e tudo mais, de uma hora para outra ele resolve cair na gandaia. Ele tem um chamado. Deus não é perdedor. Deus não vai querer perdê-lo. Então chega a hora que ele se arrepende de todo o coração, volta para Deus, tudo mais, quer ter o mesmo ministério. A herança você jogou fora. Voltou para a casa do pai, o pai aceita, como o pai do filho pródigo, tudo bem, mas a sua herança você jogou fora. Por quê? Porque o que nós fazemos tem consequências. Não é mais a mesma coisa. Então, nós precisamos pensar muito disso. Por que frustrações acontecem na nossa vida? Porque nós não vemos na ótica de Deus. Porque nós andamos na contramão de Deus. Vemos na visão do mundo, vemos na visão da nossa própria vontade. Nossa mente está impregnada de coisas do mundo. Nossa mente está encharcada de opiniões do mundo. O mundo fica trazendo impressões para a gente, em pensamentos, palavras e obras. Você liga a televisão, você vai de um canal no outro. O que é que tem? Impressões do mundo impregnando a sua mente. E você age de acordo com o que você pensa. Na hora que você começa a pensar como as coisas do mundo mandaram, você está na contramão de Deus. E quando você está na contramão de Deus, você vai ter um choque. O seu plano não vai dar certo. Você vai ter que recuar, porque o plano de Deus continua. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Então, esse é o caso aqui. A Bíblia diz que nós vamos ser renovados, ou transformados, ou transfigurados pela renovação das nossas mentes. Renovar significa entrar na novidade de vida que Deus tem para você. Você começa a pensar novo, diferente, você começa a pensar para cima, você começa a pensar nas coisas de Deus, você começa a pensar o que Deus tem para você. Eu vou dizer para você, quando as coisas começam a acontecer assim, tudo difícil, geladeira desliga sozinha, apodrece tudo, quebra, eu digo assim, eita, tem coisa boa vindo por aí. Deve ter um bandejão de bênçãos. Deve ter um bandejão de bênçãos. O
capeta já viu quem pedir nada. Vou comprar geladeira nova, primeira bênção. Hein? Você já pensou? Eu não sei quando comprei aquela geladeira. Geladeira nova. Que mais que vem? Não sei. Mas que vem, vem. Que vem, vem. Então eu estou olhando para Deus assim. Será? Fala logo. Me diz. Surpresa. Surpresa. Tem surpresa boa. Com certeza absoluta. Então não quero nem saber. A vidraça está quebrada, o condomínio conserta. Vamos olhar para frente. Pai, diga aí para mim. Diga aí. Pode ser que venha outra cacetada para ver se eu digo. Não tem problema. Eu sou que nem a mulher do piolho. Vocês conhecem a história da mulher do piolho? A mulher chamava o marido de piolho. E o marido detestava. E um dia disse para ela, o marido começou a bater na mulher. Quando foi um dia, ele chegou em casa, ela, piolho. Ele disse, hoje eu vou te matar. Se você disser de novo piolho, eu vou te matar. Ela disse, piolho. Ele pegou a mulher pelo cabelo e levou perto da cacimba, vocês sabem que é cacimba do poço, e disse, se você chamar piolho de novo para mim, eu vou te soltar dentro dessa cacimba. Ela disse, piolho. Pegou ela pelo cabelo assim e botou pelo pescoço. Se você disser, eu solto você. Ela disse, piolho. Ele pegou, botou ela com a cabeça dentro d'água. Aí ela levantou as duas mãos e fez assim. Entendeu? Aí, para a palavra de Deus, ninguém bateu palma. Você veja o que é uma pessoa teimosa. É assim que nós temos que ser, quando nós estamos olhando para Deus, a visão é aquela, não é piolho não, mas é Deus falou. Então vai acontecer. A Bíblia diz que nós vamos ser transformados pela renovação das nossas mentes. Se a minha mente está impregnada das promessas de Deus, eu sei quem eu sou. Eu tenho dono, eu tenho proprietário. Jesus Cristo me comprou, pagou meu preço, não vai jogar fora. Porque o preço que ele pagou não foi com o dinheiro desse mundo, foi com o sangue dele. Uma coisa eu sei, ele pode me levar à morte, me deixar como testemunho, como qualquer mártir, mas eu tenho dono. Ele vai estar olhando para mim na hora, vai dizer, coragem, nega, vamos embora. Coragem, só mais um pouquinho, eu tenho coroa de vida para ti. É por isso que tantos mártires morriam na fogueira cantando. Porque eles sabiam que tinham dono, que tinham proprietário, que tinham sido comprados. Olha, quantas vezes, entre os perigos da nossa caminhada, nós temos gastado muito tempo ouvindo as façanhas do mundo pela televisão. Aí nós começamos a olhar como o mundo está dizendo. O mundo não é assim não. Sua filha, para casar, e para casar bem, ela não precisa estar mostrando o corpo. Para ela ter certeza de um casamento, ela não precisa ir para a cama, se prostituir. Seu filho, para ser homem, ele não precisa estar ouvindo mulher pelada na televisão, nem no computador. Não é assim que seu filho se torna um homem. Assim ele se torna uma besta. Eu não sei porque que macaco não precisa aprender a fazer sexo e o seu filho precisa. Que isso? Está pior do que o macaco? A palavra de Deus não diz isso. Então é para lá que nós temos que olhar. A nossa meta, o nosso foco, o nosso olhar tem que ser para Deus. Porque quando você desvia de Deus, os temores do mundo, eles arrebentam com você. Aconteceu isso com Pedro quando desviou os olhos de Jesus. Aconteceu isso com João quando tirou os olhos do trono. Aconteceu isso com Elias quando passou a olhar para as ameaças de Jezabel. Você pode ser a pessoa que se julga mais inteligente, mais poderosa, pode tudo sozinho.
você é o sabichão. Mas quero lhe dizer, se você está desconectado da fonte, você fica igual a minha geladeira. Estragou a tomada, perdeu a conexão, apodreceu tudo. Às vezes a nossa vida está produzindo mau cheiro, apodrecendo tudo, porque nós desconectamos da fonte. Quando Deus nos criou, Ele nos criou para funcionarmos numa só energia, no seu espírito. Assim como o carro é feito para funcionar a gasolina, se você botar óleo de cozinha, ele não funciona. Se ele é fabricado para funcionar óleo diesel, você botar óleo de peroba, ele não funciona. Assim é você, meu irmão. Você é criado por Deus para funcionar na energia do Espírito de Deus. Quando você não está assim, você está desconectado, apodrece a sua vida, cria mau cheiro. E o que é que acontece? Vem as moscas. Sabe quem é o senhor das moscas? Belzebu. No Salmo 27, Davi diz: o Senhor é minha luz e minha salvação. De quem terei medo? De quem? Eu quero lhe dizer uma coisa. Depois de toda essa confusão, coitado de Elias, Deus retorna a visão de Elias. Elias agora fica sabendo que Deus tem um plano muito maior para ele. Deus diz para ele: olha, rapaz, você vai voltar ao seu caminho, e você vai ungir Hazael, o rei sobre a Síria. Você vai ungir Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, profeta em seu lugar. E você vai ainda ungir Jeú, filho de Nissi, rei sobre Israel. Outra coisa, Elias, você não está olhando as coisas direito, meu filho? Eu guardei para mim 7.000. Você está dizendo que mataram todos os profetas? Você está lidando com algum perdedor aqui? Separei 7.000, Elias. Todo joelho que não se dobrou a Baal, toda língua, toda boca que não o beijou, separei para mim. Está vendo? Deus separou ainda alguém para ajudar a Elias. Deus tinha um ajudante novo para ele. Rapaz forte. Rapaz que tinha o coração voltado para Deus. Para andar com Elias. Que coisa boa. Foi pedindo a morte, voltou de lá com um ministério ainda maior. Mas uma coisa é certa. Ele correu para Deus. Ele não correu para Baal. Ele correu para Deus. Pode ser que você nesse momento esteja assim, um pouco atrapalhado na sua vida. Pode ser que você tenha começado a olhar para Jezabel, ou para as ameaças de Jezabel. Pode ser que você esteja achando que não vale muito a pena servir a Deus, porque é muito difícil. E quantas vezes Deus deixa você na mão? É mais fácil você falar das coisas do que fazer. Eu quero lhe dizer uma coisa. Deus tem algo novo para você. Depois desse declínio, Deus tem coisa nova. Quando as coisas estão começando, olha, é depois do deserto que tem a terra prometida. Consiga atravessar todo o deserto, e lá na frente tem a terra prometida. Às vezes, você, olhando para o mundo, você está como aquele povo que Deus falou lá em Deuteronômio. Ele diz: olha, vocês estão acostumados aqui a tirar água com bomba do chão. Vocês pressionam a bomba para tirar água. Lá, na terra que eu dou para vocês. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberá as águas. Terra de que cuida o Senhor vosso Deus. Não é? Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente, e com o pé
arregáveis como a uma horta. Lá, a chuva vai regar a sua terra. Você não vai ter que ficar pisando para tirar. Então é preciso que você comece a olhar mais, a direcionar a sua atenção para esse Deus, que tem coisa nova para você, que tem chuva para vir do céu, para regar a sua horta, para refrescar a sua casa, para limpar a sua vida, para vir com abundância sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre os seus planos, que o seu olhar seja direcionado completamente para Ele. Não importa de que lado vier a ameaça, se é do governo, se é do seu chefe, se é do mercado de capitais, de onde for que vier, é do mundo. Olhe para o que Deus tem preparado para você, porque você é propriedade do Altíssimo. Amém? Mas se você já pediu alguma vez a Deus a morte, a prova que não estava na hora que você está vivo. E Deus tem coisa nova para você. Deus tem coisa nova. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Chegou, coisa boa.